ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História, você já me conhece, e hoje a gente vai continuar se aventurando pela história juntos. Mas antes de eu começar, é importante você lembrar que tudo aquilo que eu for falar com você está lá no seu livro didático de História, no volume 3. E é importante você saber isso para se precisar consultar, se você quiser dar uma olhada e até mesmo para fazer a atividade que eu vou pedir para você fazer aqui no final desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre a África, mas quando eu falo esse nome para você, o que vem aí na sua cabeça? Qualquer coisa dá um pause e pensa, mas eu vou adiantar algumas coisas. A gente pensa num local que é longe da gente, né? Afinal, a gente está aqui no Brasil. Bom, a gente pensa que através do nosso senso comum, ou seja, daquilo que a gente vê na TV, em filme, em livro, que é um local que às vezes nos lembra sobre safari, não sei, ou um local bem diferente daquele que a gente vive, de muitas paisagens, de muitas pessoas diferentes. Mas vamos lá, vamos entender. A África é um continente muito grande e é um continente ancestral. Ou seja, é um continente que tem tudo a ver com a gente. Afinal, vou te contar uma coisa. Você sabia que os primeiros seres humanos da Terra, ou seja, aqueles homos diferentes, aqueles fósseis que foram encontrados na África? Pois é. Então, amigo, todos nós temos alguma coisa a ver com a África. Gente, e tem muitas pessoas que acham que a África é um país. E não é. Ela é um continente que abriga diferentes países, diferentes culturas, já abrigou diferentes reinos e também diferentes línguas. Então é bem importante de você lembrar isso, fixar aí na sua cachola. A África é um grande continente. Nesse grande continente tem diferentes paisagens, diferentes pessoas, diferentes jeitos, estilos, músicas e tudo mais. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso nesse vídeo e nos próximos. Mas vamos lá, eu quero ler para você um trecho de uma música que está lá no seu livro didático. Não vou me arriscar a cantar porque não sou cantora, tá? Isso daí deixo para vocês se vocês quiserem, mas eu vou ler um trecho de uma música. O nome dessa música se chama África, tá? E ela foi interpretada pelo Palavra Cantada. Então vamos lá. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual é a origem da gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa, do mundo do Atlas da vida. Então traz pra gente um pouquinho sobre a África, né? Onde que fica? Aonde que tá? Então é importante a gente entender isso, né? No mapa é onde ela está no meio. Vou colocar um mapa aqui pra vocês verem. Então agora vocês estão dando uma olhadinha aí no mapa mundi e você tá vendo onde é o continente africano. E aí, quando a gente pensa na África, por exemplo, né? Vocês vão fazer na atividade, mas já dando um spoiler, a gente tem que pensar em vários lugares, com jeitos diferentes, culturas diferentes, construções diferentes. O Egito, por exemplo, pessoal, fica lá na África e muitas pessoas acham que não, mas fica. Então, quando a gente lembra das pirâmides, a gente está lembrando da África também. Já ouviu falar sobre o deserto do Saara? Um deserto enorme e quente, muita areia? Esse deserto também fica na África. Mais um spoiler aí para sua atividade que você vai fazer no final do vídeo. Então, gente, são diferentes paisagens que existem nesse continente, assim como no nosso continente, que é o continente americano, onde o nosso país está. A gente percebe que são diferenças entre esses lugares, beleza? Agora, eu quero perguntar para vocês, o que eu e você temos a ver com a África? Bom, a gente já entendeu que os primeiros seres humanos foram encontrados lá, né? Então, obviamente, a gente tem a ver porque nós somos seres humanos. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia, coisas que a gente fala aqui no nosso país, que tem a ver com os africanos? Você já parou para pensar? Então, se você não parou, vim aqui para trazer essa solução de seus problemas e é isso que a gente vai pensar agora. Vou ler um trecho de um poema que também está lá no seu livro didático de história, se você quiser ler depois, e que vai fazer a gente pensar sobre isso. O nome é Meu Cafofo. Eu moro no Cafundó, na outra banda do mato. Você passa na Pinguela, por cima do manguezal e chega no Meu Cafofo. Esse trecho de um poema foi feito pela Eneida Gaspar e está, dentro do livro Meu Cafofo. Então, vocês perceberam que foi falado aqui diferentes palavras, como
cafundó, banda, pinguela, manguezal e cafofo. Mas o que elas significam? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Cafundó significa um local que é muito longe. Você já deve ter ouvido isso. Fica lá no cafundó. Eu já ouvi, por exemplo. Banda significa ao lado. Pinguela é uma ponte pequena, algo que foi improvisado. O manguezal é um ecossistema que está presente nos litorais. E cafofo significa casa ou local onde você vive. Ou seja, a gente pode falar que a nossa casa é o nosso cafofo. E aí a gente para pensar sobre esse poema, né, que a gente leu e que falei pra vocês que tinha a ver com coisas da África que tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Você sabia que essas palavras que eu trouxe significado pra vocês, elas são de origem africana e que a gente utiliza elas e tantas outras no nosso dia a dia sem nem saber que tem a ver com a África? E aí muitas pessoas acham que a gente nem tem nada a ver com aquele outro continente? Pois é, pessoal, um grande erro. Porque, por exemplo, só nesse vídeo a gente já viu tantas coisas que nós temos em semelhança, que nós somos parecidos com a África. Como, por exemplo, o nosso vocabulário. Nosso vocabulário traz tudo isso para que a gente consiga perceber a influência dos africanos, que a gente vai ver num outro vídeo, né, que quando vieram para o Brasil, trouxeram pra gente. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma cultura afro-brasileira. Ou seja, de uma cultura que trouxe elementos que são lá da África para nossa rotina, para nossa realidade brasileira e que a gente continua utilizando por aí. A gente percebe isso na nossa fala? Percebe. A gente percebe isso na nossa alimentação? Percebe também, porque existem muitos alimentos que a gente consome, que a gente prepara, receitas, que foram feitos pelos africanos quando eles trouxeram para o Brasil e que a gente ainda utiliza e que são bem gostosos, dá até uma fominha falar sobre eles, né? Outra coisa que a gente também tem em comum, religiões. Existem aqui no nosso país diferentes religiões que a gente fala que são religiões da matriz africana, ou seja, mais um ponto em comum dessa nossa cultura afro-brasileira. Outra coisa que também tem tudo a ver com a África e que a gente consome muito aqui no nosso país são as músicas e as danças. Tantas músicas que fazem parte das nossas playlists favoritas e que a gente escuta, tantas danças que a gente gosta de dançar, tem tudo a ver com os africanos, tem tudo a ver com os diferentes povos que vieram para cá, porque como eu disse para vocês, eles não são um povo único, existem diferentes culturas ali dentro, mas que incorporadas aqui no nosso país se transformaram nessa cultura afro-brasileira. E é muito importante a gente aprender isso desde cedo, desde a idade de você, para aprender que todo mundo, né, tem um pouquinho de África. A gente tem um pouquinho de África em nós. Seja pelos nossos primeiros descendentes que foram encontrados lá na África, ou seja, também por tudo isso da cultura que a gente consome, que a gente vive, que a gente fala, que a gente dança e que a gente ouve. Beleza? Então, pensando nisso, você vai ter 2 atividades do seu livro didático para você fazer hoje, que vão ser muito legais e que vão trabalhar as coisas que a gente falou aqui no vídeo de hoje. A primeira é a página 17, que vai falar um pouquinho sobre o continente africano, e a segunda atividade está lá na página 19, que vai falar um pouco sobre o vocabulário. Mas na página 19 você pode fazer apenas os exercícios 1 e 2. Beleza, pessoal? A gente se vê no nosso próximo vídeo, que eu vou trazer a correção para vocês dessas atividades. Até! Tchau, tchau!